Últimas notícias. Vladimir Zelensky já chegou aos Estados Unidos, mas ainda não está muito claro para quê. Sim, para receber, como ele mesmo pensava inicialmente, o apoio histórico de Donald Trump em forma de Tomahawks. Ou uma decepção ainda maior, e ter que voltar para a Ucrânia de mãos vazias. Neste momento, de acordo com as últimas informações, a delegação ucraniana está sendo humilhada em cada detalhe, tanto na chegada quanto no caminho para as negociações com Donald Trump. Mas tem mais ainda. E pode ser que tudo isso faça parte de um plano cuidadosamente elaborado e detalhado por Vladimir Putin e Donald Trump. Sim, pode ser que a entrega dos Tomahawks inicialmente fosse apenas uma isca para atrair Vladimir Zelensky à Casa Branca. E a partir daí colocar em prática um plano de terminar o conflito de forma gradual, mas fazendo concessões muito importantes à Federação da Rússia. Vamos ver isso detalhadamente. Começamos, como de costume, pelos fatos. Vladimir Zelensky chegava aos Estados Unidos, e enquanto estava em voo, acontecia essa ligação absolutamente histórica entre Donald Trump e Vladimir Putin. Tudo isso com os Tomahawks ao fundo, que não se sabe muito bem se vão ser finalmente entregues ou não à Ucrânia. Mas as probabilidades têm diminuído nessas últimas horas. Até o ponto de chegar às declarações de Donald Trump, onde ele disse literalmente que os Tomahawks são muito bons, mas muito bons mesmo, mas que ainda são necessários nos Estados Unidos. Também precisamos de Tomahawks para os Estados Unidos da América. Temos muitos deles, mas precisamos deles. Quero dizer, são muito eficazes, muito bons, mas também precisamos deles. Essas declarações acontecem logo após a ligação entre Donald Trump e Vladimir Putin, onde eles concordaram, segundo informações já confirmadas tanto pela Casa Branca quanto pelo Kremlin. Uma reunião, em primeiro lugar, entre as delegações do mais alto nível, que já parece estar sendo preparada. Mas depois, algo ainda mais importante. Outra reunião diretamente entre Donald Trump e Vladimir Putin, que acontecerá em Budapeste. E as sanções? O quê? Então espera aí, querida, porque é aqui que começa o caminho da humilhação de Vladimir Zelensky. Primeiro ponto. E a União Europeia parece que já está confirmado que vai. As sanções que foram impostas contra a Federação Russa não impedem que Vladimir Putin, nem o ministro das Relações Exteriores desse país, possam voar de forma confortável e tranquila para a Hungria. As sanções funcionam, disseram, mas pelo visto, esqueceram de acrescentar que funcionavam, principalmente a favor da Federação Russa. Dupla humilhação aqui. Por um lado, a Hungria representa algo como um arqui-inimigo da Ucrânia na União Europeia. E por outro lado, representa o país mais rebelde dentro da própria União Europeia e, portanto, quase que um arqui-inimigo dela mesma. Isso sim, os contratempos para Vladimir Zelensky e todo o regime de Kiev como um todo só estão começando. Por um lado, Donald Trump não avisou Zelensky de que essa ligação com Vladimir Putin iria acontecer. Muito menos o fez quando Zelensky já tinha decolado a caminho de Washington. Há fontes que dizem que tudo isso faz parte de um plano cuidadosamente organizado e detalhado. Era exatamente isso que se esperava alcançar. Ou seja, que Zelensky não pudesse fazer nada além de realmente se manter no ar e continuar a caminho de Washington. Ou seja, pretendia-se evitar a todo custo que Vladimir Zelensky, depois dessa ligação telefônica entre Donald Trump e Vladimir Putin. O que mudava tudo isso? Bastante coisa no cenário internacional com essa possível reunião, e isso deixava Zelensky em uma posição bastante duvidosa, já que ele não poderia consultar seus verdadeiros chefes, que, segundo várias fontes, não estão tanto nos Estados Unidos, que claro também, mas principalmente no Reino Unido. Isso deveria ser enquadrado na teoria global, segundo a qual tudo isso faz parte de um plano que foi elaborado entre Donald Trump e Vladimir Putin em sua reunião no Alasca. Vamos ver isso de forma ainda mais detalhada. Mas antes disso, alguns detalhes que simplesmente não deveriam passar despercebidos por nós. Vladimir Zelensky chegava aos Estados Unidos. E aqui o paralelismo com Zelensky é absolutamente necessário porque, veja só,
nos Estados Unidos. Essa figura supostamente muito importante para a administração Trump foi recebida pelo senhor Yermak, que é o chefe do gabinete presidencial da Ucrânia. Sim, do próprio gabinete presidencial do próprio Vladimir Zelensky. E os dois pilotos que tinham trazido Zelensky para esse lugar. Vamos, absolutamente nada a ver com aquela recepção. Eu não diria que absolutamente histórica, que os Estados Unidos e quase que pessoalmente parecia. Donald Trump organizou para Vladimir Putin caças americanos escoltando o avião presidencial russo, com o tapete vermelho incluso, com aquele aperto de mão absolutamente histórico entre os dois mandatários. Imagens desse momento foram depois publicadas pela própria Casa Branca, com uma música mais vitoriosa impossível. Sem falar, é claro, do detalhe mais relevante de tudo isso, que o próprio Donald Trump esteve lá presente para receber diretamente Vladimir Putin. Enquanto isso, Vladimir Zelensky, repito, tem sido recebido pelo seu próprio chefe do gabinete presidencial. E os pilotos que o trouxeram até lá? A derrota midiática já estava servida, a qual se somaram ainda as declarações de Donald Trump sobre os Tomahawk. Mas, além disso, a mídia ocidental continuou comentando sobre a surpresa da própria delegação ucraniana. Zelensky e sua equipe se surpreenderam com a declaração de Donald Trump de que conversou com Vladimir Putin e aceitou se reunir com ele. Na Hungria, o país menos amigável em relação à Ucrânia na União Europeia. Isso é o que escreve o Axios, mas ainda tem mais, segundo o The Zeit. Isso demonstra a surpresa da delegação ucraniana em relação a essa reunião que foi organizada. Parece que apareceu do nada. Vladimir Putin demonstra, mais uma vez, que a administração dos Estados Unidos não reconhece o governo de Kiev como um parceiro igual nas negociações. Os europeus também podem se sentir ofendidos porque o membro mais rebelde da União Europeia foi escolhido como local para a reunião bilateral e todos os outros foram novamente excluídos da participação. Ops, não me diga que tudo isso pode ter sido uma encenação cuidadosamente orquestrada. O fato é que agora várias fontes estão confirmando não só a surpresa por parte da delegação de Zelensky, mas também o pânico absoluto dentro dela. Elas não sabem o que dizer, com quem falar ou o que esperar da reunião com Donald Trump, cujas consequências, sem dúvida alguma, vamos comentar da forma mais imediata, claro, no meu canal do Telegram. Convido vocês a se inscreverem lá, caso ainda não tenham feito isso. Mas amanhã, sem dúvida alguma, de uma forma muito mais detalhada e minuciosa, no próximo relatório de toda essa incrível saga. No entanto, neste momento parece bastante claro que essa reação de absoluta surpresa era exatamente o que Donald Trump queria provocar. Não se sabe se em toda a delegação ucraniana ou em Volodymyr Zelensky, de forma pessoal. Aqui há duas teorias a citar, que, aliás, podem ser bastante complementares entre si. Em primeiro lugar, informações que falavam, mesmo depois que ocorreu essa cúpula no Alasca entre Vladimir Putin e Donald Trump, de que, a partir daí, havia começado um plano cuidadosamente organizado por ambos os líderes para tentar, de fato, conceder a vitória à Federação da Rússia, sem que isso significasse qualquer fracasso ou derrota para os Estados Unidos. Ou seja, será que a questão dos Tomahawk poderia realmente ser uma cortina de fumaça cuidadosamente organizada, justamente para dar a imagem e a impressão de que era o próprio Vladimir Putin, que estava quase assustado pela grandeza militar dos Estados Unidos e pela possibilidade de que atacassem diretamente o território da Federação da Rússia. Com isso, então, ele aceitou conversar com Donald Trump, podendo até ser que tenha até mesmo promovido essa conversa. E a reunião posterior entre ambos mandatários permitiria que continuassem avançando em direção à paz, que de fato leva tempo, mas pelo menos em termos midiáticos, continuariam negociando e assim ganhariam tempo. Por um lado, aos Estados Unidos, mas principalmente à Federação da Rússia, de encerrar sua operação militar especial, mesmo que apenas nos aspectos principais. Ou seja, partindo da possível entrega dos Tomahawks,
que poderia ser exatamente o que tanto assustou a Federação da Rússia, pois essas condições que posteriormente teriam que ser aceitas pela Ucrânia e, portanto, em última instância, também pelos Estados Unidos, que incluiriam, sem dúvida alguma, entregas importantes e concessões territoriais, pois não seriam vistas pela mídia como derrota tática ou estratégica e poderiam ser apresentadas por eles, especialmente pela mídia ocidental, como uma opção muito vantajosa para o Ocidente e não se sabe até que ponto vantajosa para a Federação da Rússia. A isso, deve-se acrescentar outra teoria que fala sobre uma relação muito tensa, em nível pessoal, entre Vladimir Zelensky e Donald Trump. Donald Trump guardava ressentimento desde aquele momento, no qual, depois de uma das reuniões que ocorreu entre os dois mandatários, Zelensky fez uma desfeita enorme, dizendo sim para absolutamente tudo, e depois voltando para Kiev e praticamente dizendo o contrário. Nossa, mas quem é o especialista nesse jogo de mudar a narrativa no último momento? Já adianto que Vladimir Zelensky não será, e pode ser que justamente toda essa encenação, inclusive o voo de Zelensky, enquanto acontecia essa ligação telefônica entre Donald Trump e Vladimir Putin, fosse exatamente por isso. Outro objetivo de colocar o presidente ucraniano em seu devido lugar, de qualquer forma, é justamente Zelensky, ao que parece, quem mais perde em toda essa história. Porque a Rússia ganha tempo com essa entrega dos Tomahawks, que não se sabe se no final vai acabar chegando ou não. E, de fato, só a mera possibilidade disso já está se dissipando no ar. Donald Trump ganha mais destaque na mídia, convive com os poderosos e fala com Putin de igual para igual. Ele poderia até ter nova reunião com o presidente da Federação da Rússia. E no final das contas, ele tem essa posição de forte bioimportante. No sentido de que os Estados Unidos estão lá com seu armamento absolutamente letal, poderia ser que tivessem a gentileza de não entregar e assim apostar, de forma definitiva pela paz. Mas o que exatamente ganha? Vladimir Zelensky SIP? De qualquer ângulo que você olhe, parece que Zelensky não ganhou nada, além de puxões de orelha em toda essa história do A3. Ninguém o leva a sério, ninguém fala com ele como se fosse um igual, o que demonstra, mais uma vez, que a Ucrânia é apenas o campo de batalha, mas não é realmente um dos adversários, que, claro, é a OTAN e, em última instância, os Estados Unidos e também o Reino Unido. Vamos acompanhar de perto o desenrolar dos acontecimentos, pois tudo está ficando muito interessante. Mas, por enquanto, o que podemos concluir é que a humilhação de Zelensky, de toda a sua delegação, de todo o regime de Kiev, eu diria, inclusive por parte dos Estados Unidos e pessoalmente de Donald Trump, foi absolutamente histórica, porque de onde vieram esperando vitórias absolutas. E Tomahawk agora tem que sair com cara de bobos, de mãos vazias e o rabo entre as pernas.